Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de computador e sociedade. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com o código de ética da ACM. A gente já vem com essa abordagem ética, né? A influência da ética na profissão do profissional da área de computação. E a ACM é um órgão internacional, uma entidade internacional que definiu um código de ética. E hoje a gente vai ver esses imperativos morais, essas obrigações que o código de ética ele define, né? Eu vou apresentar basicamente aqui as principais ideias do código de ética. Então vamos lá. Código de ética da CM contém muitas, mas não todas questões com as quais profissionais provavelmente podem se deparar. É claro que o código, para ele englobar todas as situações, é um pouco difícil, né? Ele vai ficar muito extenso e não vai atingir o propósito dele. Mas é claro que você pode, das obrigações que ele define, das cláusulas desse código, você pode enquadrar várias outras situações. Os imperativos do código são expressos de forma geral. O que é imperativo? São as obrigações, né? Os deveres do profissional da área de computação. São expressos de forma geral para enfatizar que os princípios éticos que se aplicam à ética na computação derivam dos princípios éticos mais gerais. O código de ética da ACM ele é classificado aí em 4 categorias, né, que são os imperativos morais gerais, que são as obrigações morais do profissional, responsabilidades específicas, as obrigações enquanto aquele profissional ele lidera uma organização ou uma equipe, né, de profissionais, dependendo, tem projetos em que você tem ali um líder e você tem ali 15 pessoas envolvidas naquele projeto e um líder, 2 líderes administram todos aqueles profissionais da área de computação. Obediência ao código, essa é a última categoria. Bem, em relação aos imperativos morais, olha lá, o primeiro, 1.1, um profissional da área de computação deve contribuir para o bem-estar humano e da sociedade. Eu destaco aqui, né, minimizar as consequências negativas de sistemas de computação, incluindo ameaças à saúde e à segurança. Então, o profissional da área de computação tem que preocupar com essa questão, bem-estar humano e da sociedade. O imperativo 1.2, evitar danos a terceiros, né? Proíbe ações danosas, consequências negativas, como perda indesejável de informação, perda de propriedade, estragos em propriedade ou estragos em ambientes não desejados, né? Então, isso é uma questão inerente aí ao código de ética da ACM. Ações bem intencionadas podem levar a danos não esperados, né? No ambiente de trabalho, o profissional tem a obrigação de comunicar qualquer sinal de perigo do software, do sistema, que possa causar danos pessoais ou danos à sociedade. Então, ele tem essa obrigação, né, de comunicar os possíveis danos. Eu tenho aqui o imperativo 1.3, ser honesto e digno de confiança. Isso é essencial, né? A gente vê muita falta disso em vários profissionais, né? Você marca com o cara não vai, você combina um preço, o cara não segue aquele preço, né? Você confia no cara, o cara não faz o que você confiou, o que você estabeleceu em contrato ou o que você solicitou. Isso é muito importante, né? Essa confiança profissional é que vai diferenciar o bom profissional do profissional ruim. 1.4, ser justo e agir de forma a não discriminar, né? Isso é básico. Essa questão de discriminação é muito importante, né? Tem um lado de raça, sexo, religião, né? Isso é um negócio que não deveria existir, mas a gente sabe que existe, né? É claro que na área de computação a gente tem poucos relatos, né, em relação à discriminação, mas isso é inerente a qualquer área e a gente sabe que existe, né? Mas a gente não vê tanto na área específica da computação, né? Existem o cara é programador, desenvolvedor, ele tem um cabelo diferente, ele usa uma barba diferente, ele usa uma roupa diferente, ele conversa diferente, ninguém está nem aí, né? A verdade é que os profissionais da área estão mais preocupados com
com o que aquele cara pode trazer para o projeto, a experiência técnica dele, do que com a roupa que ele veste, o estilo que ele, né? Então, assim, não existe, não é que não existe, esse tipo, pela experiência que eu tenho, né, de vários anos de desenvolvimento de software, eu não percebo essa discriminação generalizada nessa área da computação, particularmente falando, né? Então, isso é um princípio básico aí, um imperativo básico: ser justo e agir de forma a não discriminar. Honrar os direitos de propriedade, isso a gente sabe que nem sempre acontece. Às vezes o cara usa um software que não é gratuito para gerar um outro produto, né? E às vezes aquilo ali passa desapercebido, mas a gente sabe que isso é ilegal, né? Um crime, essa violação de direitos autorais, isso não pode ocorrer. Dar crédito à propriedade intelectual. Por exemplo, às vezes você vai desenvolver um software, mas você usou parte de outro software, né? E aquilo ali, muitas vezes o profissional acha que aquilo ali foi ele que fez e tal, e não dá crédito, não valoriza, né, a utilização de uma ferramenta pré-existente que auxiliou ele na construção. E a gente sabe que isso é inerente. Um software você não começa do zero, você não inventa a roda. Você vai usar frameworks, você vai usar bibliotecas, você vai usar DLLs que vai te munir, te instrumentar de ferramentas para você construir a sua específica. Então, dar crédito à propriedade, o crédito apropriado à propriedade intelectual é muito justo, né? Você destacar isso, né? Então é muito importante. Respeitar a privacidade de terceiros, é responsabilidade dos profissionais da computação manter a privacidade e integridade dos dados particulares. Isso é muito importante. Nessa questão aqui, por exemplo, muitas vezes você vai desenvolver um software que integra sistemas. Então, por exemplo, vou desenvolver um software contábil e aí o cara já tem os clientes contábeis com todas as informações dos clientes contábeis. Aí vamos supor que ele tenha lá 500 CNPJ, todos os honorários, todas as informações privadas de 500 clientes deles. Aí você vai desenvolver um software, muitas vezes você vai ter acesso àqueles dados, né? Ou para fazer teste, ou no momento de implantar em produção, né? Então, o profissional da área ele tem acesso a dados privados dentro de uma empresa, certamente tem, e cabe a ele, né, a responsabilidade dele manter a privacidade e a integridade dos dados particulares, honrar essa confidencialidade. Aí você vê um outro imperativo que vai nessa linha também: deve-se respeitar todas as obrigações de confidencialidade para os stakeholders, né, que a gente chama, empregadores, clientes e usuários. Isso é muito importante, né? Um princípio aí fortalece o outro, que é a questão de privacidade de terceiros e confidencialidade, né? Aqui ele já está tratando da segunda categoria: responsabilidades profissionais específicas. Procurar alcançar maior qualidade, eficácia e dignidade tanto nos processos como no produto de trabalho profissional. Isso aí é uma obediência. Você tem que desenvolver coisa de qualidade, que tem eficiência, eficácia, né? E que obedece processos. Por quê? Porque o produto gerado é essencial. Então esse tema aqui está preocupado com a qualidade do produto. A gente vê muito software ruim, muito, mesmo nos dias atuais, que você tem um conjunto de ferramentas que te auxiliam para desenvolver software com mais facilidade, você ainda vê muito software ruim, né? Eu mesmo ontem fui acessar um software de um laboratório e eu não consegui acessar, eu não consegui marcar um exame que eu preciso de fazer, eu não consegui. E esse laboratório, ele é um laboratório na região de Minas Gerais muito atuante. Então você vê que mesmo as grandes empresas têm essa dificuldade em manter software de qualidade, né? Então a equipe de desenvolvimento ela não está preocupada especificamente com a qualidade, né? Com a questão de usabilidade desse software lá. A gente percebe isso pela qualidade, e isso já vem por anos, outros anos eu já percebi. E aí você tem vários sistemas no dia a dia que a questão de usabilidade ela ela não é levada a sério, né? Adquirir e manter competência profissional, né? Então, um cara tem que ter competência, né? Tem que adquirir essa competência, estudar, né? Se aprimorar sempre.
fazer cursos, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, não parar, ler muito, fazer cursos, esses cursos Coursera, né, esses cursinhos pequenininhos, isso auxilia, né? Você sempre tem, principalmente em tecnologia, você sempre tem que estar em constante evolução, né? Conhecer e respeitar as leis existentes, né? Muitos profissionais da área às vezes não dão ênfase para isso, mas a gente sabe a importância de você saber leis, né, estaduais, leis nacionais, né? Aceitar e fornecer perícia profissional apropriada. Sempre que apropriado, membros individuais devem procurar utilizar a revisão dos pares, assim como fornecer revisão crítica para o trabalho dos outros. Aceitar, né? Por exemplo, aquele código que você desenvolveu, aquele código muitas vezes não é seu, né? Aquele código é da empresa que você trabalha e ela paga pelo seu serviço, né? Então, você tem que permitir aquilo ali, essa perícia de por exemplo, um outro profissional revisar o que você fez, né? Mostrar que pode ter tido algum erro e etc. Isso é importante. Aceitar isso não é fácil, porque o seu trabalho poderá ser criticado por outra pessoa, né? Mas faz parte desse código de ética aqui da ACM, né? Dar a avaliação abrangente e profunda do sistema de computação e seus impactos, incluindo a análise de riscos potenciais. Profissionais de computação estão em uma posição especial de confiança, portanto, têm responsabilidade especial de oferecer avaliações objetivas e confiáveis para empregadores, clientes e usuários. Isso é muito importante, né? Às vezes, você chegar numa reunião e falar assim, olha, isso aí não funciona, isso não vai dar certo, né? Isso tem um risco, né? Qual que é o impacto disso? Vocês têm certeza que isso é importante para vocês? Vocês querem implementar, né? Então essa é uma avaliação. Por quê? Porque quem fez é a pessoa que mais sabe, né? Eu percebo isso, eu dou manutenção num software especificamente para a área de saúde e às vezes tem umas demandas que chegam para mim, né? Que eu olho e falo, será que vocês querem realmente implementar isso? Será que vale a pena? Será que vocês vão utilizar? Será que não é só aqui no calor do negócio? Será que não tem outras coisas mais prioritárias para serem feitas e etc. Honrar contratos a custo e responsabilidades atribuídas. Isso é básico, né? Se você estabelecer um compromisso, assinou um contrato com as cláusulas e etc., você tem que tentar honrar, né? Garantir prazo. A gente sabe que, por exemplo, na área de software e em outras áreas também, os projetos eles são planejados, né? Você tem ali um tempo de execução, 2, 3 meses às vezes para entregar um primeiro módulo, e a gente sabe que nem sempre acontece esse atraso, né? Então você não está, se você não está honrando o contrato, não está honrando aquela questão, né? Então você não está obedecendo o código de ética, né? Basicamente isso. Melhorar o entendimento público sobre a computação e suas consequências, compartilhar o conhecimento técnico com o público, incentivando o entendimento da computação, incluindo impactos do sistema de computação, suas limitações. Às vezes você compartilhar esse conhecimento técnico em algumas situações é bem interessante, né? Para que a pessoa possa entender. Às vezes o usuário é leigo, né? E não entende de informática, não entende de computação. Às vezes, se você compartilhar isso, você pode chegar num denominador comum, né? E atingir o seu objetivo. Ter acesso e recursos de computação e comunicação apenas quando for autorizado para isso. Ninguém deve entrar ou usar o sistema de computação ou software ou arquivo de dados de outros sem permissão, com certeza. Aqui, essa categoria já fala de liderança organizacional, as obrigações quando você é líder, né? Quando você controla uma equipe ou você gerencia uma equipe, né? Aí tem lá as peculiaridades dessa função, articular a responsabilidade social de membros de uma organização, encorajar a aceitação completa dessas responsabilidades. Líderes devem encorajar a completa participação em satisfazer responsabilidades sociais, né? Posição de líder. Gerir pessoas e recursos para projetar e construir sistemas que melhorem a qualidade de vida no trabalho, né? Então, os líderes são responsáveis por assegurar que sistemas de computação melhorem sem degradar a qualidade de vida no trabalho, né? Especificar e autorizar o uso apropriado e autorizar os recursos de computação e comunicação de uma organização.
assegurar que o usuário e todos aqueles que serão afetados por um sistema tenham suas necessidades claramente observadas durante a avaliação e o projeto de requisitos, né? Isso é importante. Posteriormente, os sistemas devem ser validados para satisfazer os requisitos estabelecidos na fase de requisitos, né? Quais são os requisitos, as funcionalidades desse software, né? Garantir que isso aconteça, né? Articular e apoiar políticas que projetam a dignidade do usuário e outros afetados pelo sistema de computação. Líderes devem verificar que os sistemas sejam projetados e implementados para proteger a privacidade pessoal e melhorar a dignidade pessoal, criar oportunidade para os membros da organização conhecer os princípios e as limitações de um sistema de computação. Oportunidades educacionais devem estar disponíveis aos membros, né, que ele gerencia para auxiliá-los a melhorar seus conhecimentos e habilidades em computação, incluindo cursos que os familiarizem com as consequências e limitações de tipos de particulares de sistema. E por último, a categoria de obediência ao código, em que o profissional da computação deve, né, respeitar e promover os princípios desse código. Então, ele tem que fazer isso, tratar qualquer violação a esse código como incoerente com a afiliação na ACM, né? Uma sociedade que tem os seus membros. Se um membro não seguir esse código e não se comportar adequadamente, a afiliação à ACM ela vai ser interrompida. Então, se ficar provado que aquele indivíduo que faz parte dessa comunidade, né, dessa sociedade da área de computação, ela vai ser interrompida, né? Então, esse é a questão do código da ACM. Agora a gente vai ver o código de ética unificado da I3E, né, que é uma parceria da I3E Computer Society com a ACM. Esse código aqui tem um PDF, deixa eu abrir ele aqui só um minutinho. Deixa eu habilitar ele aqui, não é esse. Esse cara aqui, beleza. Vou voltar para ele, beleza. Esse aqui é o código de ética e computação da ACM, e a SBC, ela também adota esse código, né? A Sociedade Brasileira de Computação também adota ele na sua postura, que é esse código da I3E em parceria com a ACM, né? Ele é o código unificado porque ele é a junção de várias obrigações e ideias, né? Obrigações imperativos morais, imperativos específicos do profissional, né? Então ele faz parte ele é unificado, né? São duas sociedades grandes da área de computação que estabeleceu. Ele contém 8 princípios, né? Então são 8 princípios e eu destaquei algumas partes dos princípios, né? Porque ele é um pouquinho grande. Eu fiz uma espécie de destacar alguns pontos. É importante que todos vocês leiam todos os princípios, mas para a nossa aula aqui especificamente, eu vou destacar vou destacar todos os princípios, todos os 8 princípios, porém eu vou destacar dentro de cada princípio algumas obrigações, né, específicas que eu achei mais relevante. Então, princípio 1, público. Engenheiros de software devem agir consistentemente com o interesse público. Aí eu destaquei aqui, por exemplo, 1.3, aprovar software se tiver uma convicção bem fundamentada de que seja seguro, satisfaça as especificações de requisitos, passe nos testes apropriados, muito difícil aqui, tá? Passar nos testes apropriados, e não diminua a qualidade de vida ou a privacidade, pelo contrário, melhore isso, né, ou cause problemas ao meio ambiente. Então, essa frase aqui, ela destaca bem o que é esse princípio 1, né, que o engenheiro de software deve se preocupar com isso, né. Então, ele só pode aprovar esse tipo de software, né. Esse é um destaque. O princípio 2, ele já trata, né, da relação cliente e empregador. Você é o cliente. Você vai desenvolver um software para um cliente, você tem um empregador. Engenheiro de softwares deve agir da melhor maneira com seu cliente e empregador e de acordo com o interesse público, né? Então, eu destaquei uma frase que é manter privada qualquer informação confidencial obtida por intermédio do trabalho profissional. Citei esse exemplo também no código da ACM. É muito comum você ter acesso aos dados da empresa, do cliente, né? Se for um software financeiro, você vai ter acesso a todas as contas a pagar do cliente, todas as contas pagas, todas as contas a receber,
né? Se for um software da área vou dar um exemplo aqui, saúde, você vai ter informação de todos os pacientes, todas as doenças de um paciente, todos os fatores de risco de um paciente, todas, sei lá, as vacinas que um paciente tomou, né, considerando. Então você vai ter acesso a muita informação. E essa informação deve se permanecer privada, em hipótese nenhuma. Isso aqui acho que é o princípio mais importante. Manter privado qualquer informação confidencial. Isso aqui não pode vazar. Você não pode vazar dados, né, de uma empresa. Por quê? Porque às vezes você vai ser contratado para manipular aqueles dados e você vai ter acesso aos dados. Isso é fato. Então isso é muito importante, o princípio 2 aqui, o 2.5, né? Muito importante, e eu sempre dou destaque a isso. Acho que a ética principal nossa da área de computação está aqui, né, na questão dos dados. Produto. Engenheiros de software devem assegurar que seus produtos e modificações relacionados satisfaçam os mais altos padrões profissionais, né? Buscar alta qualidade, melhor ferramenta, a ferramenta tem uma performance melhor, né? Todos os critérios, custo aceitável, prazos razoáveis, assegurando que os conflitos significativos sejam claros e aceitos pelo empregador e pelo cliente e que estejam disponíveis para exame pelo usuário e pelo público, né? Então, tem vários outros aqui, eu destaquei mais um aqui, ó, tratar todas as formas de manutenção de software como o mesmo profissionalismo. Isso que é interessante. Às vezes você desenvolveu uma funcionalidade, né? Você criou lá um relatório e esse relatório deu um trabalho, etc. Beleza, você fez o relatório, né? Gastou, às vezes estava estimado que você ia gastar 12 horas para fazer o relatório, você gastou 24 horas e aí você implanta isso em produção, o cliente começa a utilizar e tem algum problema. Às vezes um campo não está sendo apresentado, às vezes a formatação está sendo diferente, só que aquilo você já gastou mais horas do que você deveria gastar e você está até contrariado com aquele requisito, mas você tem que ser profissional e tratar aquela correção, né, daquele problema, daquele bug que a gente chama, né, como se fosse um desenvolvimento novo. Isso é muito importante, né? Garantir que o que foi feito funcione, né? Esse é um princípio básico também, muito importante na área de desenvolvimento de software, que é você, eu fiz, implantei, mas funciona? Está funcionando? Ele está usando, né? Tudo que ele precisou está lá. Isso é muito importante, um princípio extremamente importante, que às vezes nem sempre todos os desenvolvedores adotam essa postura, né? Não, eu já fiz, que negócio deu trabalho demais, ele nem vai usar. Não pode ter esse pensamento, tem que estar funcionando 100%. Questão do julgamento, né? Engenheiros de software devem manter integridade e independência em seu julgamento profissional. Destaquei aqui o 4.4. Não se envolver em práticas financeiras fraudulentas, tais como suborno, dupla cobrança e outras ações legais. É claro, o profissional com ética não vai, né, adotar esse tipo de postura, mas essa dupla cobrança aqui me chamou a atenção porque isso às vezes é comum, né? Vou te dar um exemplo. Esse relatório que o cara gastou 12 horas, né, para fazer, e aí ele gastou 24 horas, mas ele cobrou só 12 horas. Tem alguns profissionais que tendem a pegar essas 12 horas adicionais e distribuir essas 12 horas em novos requisitos, né? Então ele lembra, peraí, eu gastei mais do que, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou estimar que eu vou gastar mais horas. Por quê? Porque eu tenho que compensar essas 12 horas adicionais que foram utilizadas. Essa é uma prática comum, isso eu tenho ciência disso, que é absorver essas horas em outras funcionalidades, mas não é legal, não é ético, né? Por quê? Porque eu estou cobrando duplo, né? Estou cobrando 2 vezes um requisito, né? Então não é justo. Ou estou eu superestimando, né? Então cabe eu reconhecer meu erro, que aquele relatório que eu fui adicionar no software, eu estimei mal 12 horas, né? Ele realmente gastou 24 horas e da próxima eu lanço como 24 horas e explico para o cliente, olha, esse tipo de relatório é um relatório que gera transtorno por isso, gera dificuldade por isso, então a gente vai cobrar um valor mais justo para ele da próxima vez. Aí você está sendo real,
realista. Existiu uma subestimativa ali que não foi atendida e agora a gente está sendo justo e cobrando o valor adequado. Gerência, aí ó, mesma coisa, lá tem lá o princípio da gerência, né? Porque você na postura de gerente, né, você tem desenvolvedores, você tem uma equipe técnica que está sob a sua subordinação ali e que qualquer decisão sua pode impactar em mais de uma pessoa. Engenheiros de softwares em posições de gerência e liderança devem adotar e promover uma abordagem ética para a gestão de desenvolvimento e manutenção de software, né? Eu destaquei aqui, oferecer remuneração equitativa e justa. Isso é muito comum, não? Você como profissional, você tem que cobrar do seu cliente um valor justo e tem que pagar para a sua equipe um valor justo, né? Então isso é muito importante. Um líder tem que ter essa ciência de que aquele profissional ele vai ser valorizado e eu vou cobrar X e vou repassar um valor correspondente ao que eu cobrei. Então não adianta, eu não quero ganhar daquele profissional que eu sou líder, né? Porque sendo que eu quero ganhar em cima dele, não é justo, né? Então remuneração equitativa. E 5.2 também me destacou aqui, ó, não punir qualquer pessoa por expressar preocupações éticas sobre o trabalho. Por exemplo, você é um programador, seu chefe, né, que também é um desenvolvedor líder, que é o líder do projeto, você fala com ele, olha, isso aqui eu não concordo, eu acho que está errado essa postura e tal. Aí ele fala, não, então você não serve no meu projeto, você está demitido. Isso não pode acontecer, ele está te apontando uma preocupação ética dele. Olha, ele entende que aquilo ali não está certo. Então, você tem que ou mudar a postura, né? Não, realmente você tem razão, ou convencer ele de que aquela preocupação dele é infrutífera, não é válida, né? Eu, por exemplo, às vezes tive uma questão dessa, né? Eu lembro, vou dar um exemplo aqui hipotético, eu não lembro mais os valores, mas, por exemplo, uma vez a gente tinha um cliente, a gente foi desenvolver um requisito para o cliente em cima do software. E a hora cobrada, vou dar um exemplo aqui, a hora cobrada ela foi de R$1.000 a hora cobrada ela foi de R$100 e o preço para fazer aquele requisito era de 10 horas. E eu lembro que na época, a minha hora, por exemplo, era R$25, né? Então, eu comentando com o meu chefe, falei, fulano de tal, vocês vão cobrar da empresa R$100 a hora e vão me pagar 25. Eu não estou querendo ganhar R$30, 40, não é isso. Mas por que não cobrar mais barato da empresa? Né? Sendo que quem vai fazer sou eu e a minha hora é 25. Aí ele foi me explicar, falou, César, não é só a sua hora envolvida aqui, né? Tem a sua hora, tem todos os direitos trabalhistas em cima da sua hora, né, que a gente tem que levar em consideração, tem toda essa infraestrutura que a gente fornece para você. Por exemplo, eu tinha um notebook que a empresa fornecia, né? Tem toda o aluguel desse negócio, tem todas as viagens, o cliente era fora, o cliente era no Espírito Santo, em Vitória, e no caso eu trabalhava em Belo Horizonte. Então está incluído aqui também a questão de, por exemplo, nesses R$1.000, muitas vezes, talvez você não vá para a Vitória especificamente por essas 10 horas, talvez a gente consiga implantar, mas quantas vezes você já foi para a Vitória? Né, para esse projeto, para outros requisitos maiores, né? Então não é só R$25. Ele foi me explicar e me convenceu, né, de que os R$100 era justo para todo mundo, era justo para a empresa pagar os R$100, era justo eu receber os 25, era justo os 75 ficar para todas essas outras despesas. Aí eu entendi a lógica e concordei, né? Então eu não fui punido, né, nessa questão. Profissão, engenheiro de software deve promover a integridade e a reputação da profissão, claro, né? Destaquei aqui para esse, deixa eu ver, relatar às autoridades a propriedades, violações significativas a esse código, quando consultas com as pessoas envolvidas forem impossíveis. Se você vê alguma coisa errada, você foi no seu chefe ou no seu cliente,
você não pode ser cúmplice daquilo, né? Isso que ele está querendo dizer aqui nesse 6.13. Você tem que denunciar. Basicamente é isso que o código está falando, né? Mesmo que aquilo acarrete que você perca o emprego. Mas como que você vai ficar numa empresa que você fala que tem uma violação significativa de alguma questão ética, né? Por exemplo, fraude, né? Eu citei alguns exemplos aqui, né? Fraude, sonegação, e vai ser conivente com aquilo? Não está certo. Aquele lugar, ou no mínimo, você, na minha opinião, você tem que se desvincular dessa empresa. Você não pode ser cúmplice. Pede demissão e deixa a empresa tocar a vida dela lá, né? E o código não fala nem isso, né? O código está falando para você denunciar, né? Relatar às autoridades, denunciar. Aos colegas, engenheiros de software devem ser justos e dar apoio aos seus colegas. Existe muita vaidade, né? Às vezes você tem um colega que está com uma dificuldade, você sabe a solução, mas aí você não vai colaborar, mas você tem que pensar no bem maior que é o projeto. Dar os créditos dos trabalhos de outros profissionais e evitar ganhar créditos indevidos, né? Isso é muito importante. Se você ajuda, mais cedo ou mais tarde você vai precisar de ajuda. É claro que um desenvolvedor sênior, que tem uma ampla experiência, conhece várias tecnologias, ele sempre vai ajudar, né, aquele que é o pleno, mas mais cedo ou mais tarde você vai ajudar, e esse desenvolvedor pleno, ele vai te ajudar, ele vai quebrar seu galho em uma outra situação. A gente percebe isso é muito comum na área. Ou tem como você ficar aí e dar suporte àquele usuário, àquela questão que aconteceu? Aí você pode passar, e aí você tem uma outra demanda, você pede ele para te ajudar nessa questão, né? Liga para fulano de tal, resolve essa questão para mim, pode ser? Algo que você consegue fazer, que o cara que você ajudou consegue fazer, e aí ele vai te pagar, né, entre aspas, devolver esse ajuda de outra forma. Então, esse coleguismo, ele é muito importante em qualquer profissão, na verdade. Advogado, engenheiro, médico, profissional da computação, é muito importante. Consigo próprio o princípio 8, que seria, eu destaco aqui, aprofundar seu conhecimento sobre desenvolvimentos na análise, especificações, projetos, desenvolvimento, manutenção e teste de software e documentos relacionados junto à gestão do processo de desenvolvimento, né? Engenheiros de software devem buscar educação continuada, isso é fato, né? A gente vê que você aprofundar o seu conhecimento é uma obrigação ética, né, de você ficar naquela mesmice, com aquela mesma tecnologia. A gente sabe que existem várias ferramentas para fazer a mesma coisa, né? Se você consegue uma ferramenta que vai te dar mais produtividade, que vai te dar mais retorno, e você conhece aquela ferramenta, por que não utilizá-la? E utilizar aquela antiga que você gasta mais tempo e etc, etc. Então, essa questão de aprofundar o conhecimento, eu vi como destaque aqui nesse princípio, né, que é o princípio 8. Esse código foi desenvolvido pela força-tarefa da I3E Computer Society, ACM, sobre ética na engenharia de software e práticas profissionais. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês, esses dois códigos de ética, o código de ética específico da ACM e o código de ética da I3ECS, com uma união com a ACM, né? E aí, para a gente tratar esses princípios éticos. Beleza? É isso. Até a nossa próxima aula. Abraço.